Princesa, 3382-2750. Bom dia, cidade! Online com você! 9h32 nesta manhã, para você que tá ligadinho com a gente, muito obrigado aí, você vê o céu de Xanxerê com algumas nuvens, né, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 10 anos do tornado, né, a tristeza e superação de um povo, que é o povo de Xanxerê, que realmente, mais do que nunca, depois desse episódio, mostrou realmente a força que tem uma população e viu o quanto é importante a questão da solidariedade e das ações. Dia 20 de abril completa 10 anos da passagem de um tornado aqui no nosso município. Ao todo, mais de 2.600 casas foram danificadas. O número de desabrigados passou de 500 pessoas e desalojados que chegou a 4.200. 4 pessoas morreram. Mais de 90 ficaram feridas. Números bastante significativos e que indicam o quão severo foi esse evento enfrentado pelo povo xanxerense. Na época, o prefeito Ademir Gasparini, o Miri, já no comando da Defesa Civil, Luciano Peri, que estão conosco aqui hoje para esta primeira série de entrevistas que nós estaremos falando ao longo dos próximos dias. Acompanha também com a gente aqui o Luiz Machado, diretor de Desastres e também do Departamento de Desastres e Adaptação Climática, né, do estado de Santa Catarina, que inclusive tem seminários que estarão acontecendo aqui na nossa região. E também mandar um abraço aqui para o Ailton, que está aí documentando aí como assessor aí essa nossa entrevista. Eu começo aqui com o ex-prefeito Miri. Eu, na época, era secretário regional do governador Colombo, me lembro muito bem, e foi uma data muito triste para Xanxerê, pegando todo mundo desprevenido. Bom dia, Miri. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa. Bom dia ao Luiz, né, da Defesa Civil do Estado. Nosso grande amigo, querido Peri. Né, Peri, quantas histórias e quantas caminhadas, quantas peleias juntos, né? Então, nós temos muita história para contar, né, infelizmente, do tornado, ou felizmente também, porque foi um evento onde a sociedade abraçou junto com a administração pública e juntos, né, com a solidariedade que você mencionou, Ivan, não só de Santa Catarina, mas do Brasil inteiro, nós conseguimos praticamente reconstruir a cidade em menos de um ano. Então, um evento com estas proporções, que eu, né, não tenho a certeza, mas tem aqui o pessoal da Defesa Civil que pode confirmar isso, talvez seja o evento climático com a maior proporção no estado de Santa Catarina, tendo em vista o local onde ele passou, né, que passou dentro da nossa cidade. Então, sem dúvida nenhuma, 10 anos, parece que foi ontem, né, que nós vivemos tudo isso. É verdade, parece que foi ontem. Bom dia, Peri. Bom dia, Ivan. Bom dia, Miri, né? Bom dia, Machado, nosso diretor. É um prazer estar conversando com vocês e principalmente, né, relembrando o momento de superação de Xanxerê e região, né? O tornado afeta Xanxerê, afeta Ponte Serrada, parte de Passos Maias, mas Xanxerê é o município mais afetado. Quando você falou ali das 2.600, tem um número que nunca me sai da cabeça, são 2.168 residências que foram danificadas, 354 que foram destruídas e mais de 400 que foram danificadas de forma parcial, tendo que ser feita a reconstrução. Esse é um número que eu levo, né, chegando a 10 anos. Não sai da memória, Não sai da memória. E outro número que eu levo, que são mais de 1.208 veículos e estruturas que foram utilizados para a questão da ação de resposta, né? Na época o Peri fazia mais a parte técnica, faz até hoje, né? Por isso ele tem tantos números assim, né? Para expor para os ouvintes. E marca, né, Ivan? É um número que cada, né, residência dela tinha uma família, tinha uma história, que acabou sendo muitas vezes, né, danificado, destruído, recontado uma história no momento de uma diversidade tão grande que foi o tornado aqui de Xanxerê. Não há dúvida nenhuma. Machado, é um prazer recebê-lo aqui, né, e para também pautar um pouco sobre esse assunto, né, da importância que foi também a nossa Defesa Civil do Estado de Santa Catarina na época, e hoje a gente sabe da estrutura que tem e o quanto isso evoluiu também na questão de aparelhamento para a própria nossa segurança aqui no estado de Santa Catarina, o avanço que a Defesa Civil teve. Então, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Peri, sempre prefeito, né,
Miro, que a gente conhece aí. Eu estava na Defesa Civil de Florianópolis, né? Eu trabalhei 16 anos como coordenador e imediatamente, né? Naquela época a gente encaminhou aí um nível de ajuda para Xanxerê. E sim, prefeito, em relação à tipificação de tornados, né? Não tem nada igual no registro, né, da história de Santa Catarina, então o senhor tem realmente a razão do que o senhor falou. Queria também Maior evento, então, maior em tipificação de tornados, olha sim, só. né? Peri, me corrija se eu estiver errado, Com certeza. mas eu trabalho há 16 anos também com defesa e realmente na tipificação de tornado é o maior registro. Queria também dar os parabéns, né? A cidade de Xanxerê é muito bonita, organizada, limpa, né? Ao atual prefeito. Realmente, às vezes a gente vai em certas cidades a nível do Brasil afora e não tem tanto capricho e cuidado. Queria dar os parabéns ao povo de Xanxerê e também, obviamente, ao atual prefeito que deixa a cidade sempre limpa e organizada. Então, né, em relação aos seminários, né, uma ordem do governador, né, que a gente proceda a uma reaproximação com os municípios. Então, nós estamos aqui cumprindo uma ordem do governador do estado, né, do secretário Mário Debrandi, e nós vamos fazer 4 seminários mesorregionais, onde a gente vai apresentar, prefeito, né, a defesa civil, os serviços, os produtos e as inovações. O que a gente tem agora e o que a gente está planejando para curto, médio e longo prazo, né? Então, nós tivemos agora uma grande mudança na gestão municipal, praticamente aí 75% a 80% dos prefeitos, né, mudaram, né? O senhor sabe muito bem como é que é essa mudança, as dificuldades que os prefeitos têm, muitos são prefeitos de primeiro mandato, vão se ambientar a gestão do executivo, e aí vem uma grande troca que tem relação direta com a gente, justamente são os coordenadores municipais de proteção e defesa civil, né, que também trocam normalmente junto com a administração do prefeito, obviamente. O prefeito tem que botar pessoas da sua confiança para trabalhar, né. Gostaria de também dar os parabéns para o Peri, né, é um profissional de excelência, né. A gente já convidou ele para vir lá para baixo, mas ele não quer, ele quer ficar em E ele também não libera tão fácil então, assim o prefeito também. Há uma resistência também muito também grande. não libera, né? Mas vocês têm um profissional aqui de excelência, né? Um cara parceiro aí para toda hora, todo momento. E os seminários mesorregionais, né? Que está sendo organizado principalmente para o Peri, vem de encontro a esse elemento objetivo principal, que é a gente apresentar o que essa defesa civil do Estado a integração com os municípios e o processo de reaproximação. Que é muito importante, né? Que Esse nós contato e essa ligação. Né? Nós existimos para servir vocês. Esse progresso, me permita, dentro da própria Defesa Civil do Estado, ela se originou muito por conta da passagem do tornado. Perfeito. Aqui em Xanxerê. A Defesa Civil... Há uma defesa antes e há uma defesa após. Então. Tem um marco entre o tornado em Xanxerê, da própria Defesa Civil dos municípios. Os próprios radares meteorológicos que nós temos estado, aqui hoje, né? Os radares foram instalados depois do tornado, tendo em vista o acontecimento do tornado. Eu lembro que quando eu assumi a prefeitura, a Defesa Civil do município era o próprio município quem coordenava, tocava. E nós tínhamos o Sr. Rosito Miglioranzi, que era o presidente da Defesa Civil. Mas ele tinha um número de um telefone que, se acontecesse alguma coisa, tinha que ligar para ele de madrugada na casa dele, e um caminhão-pipa na prefeitura que fazia os atendimentos, os auxílios. Né? De lá para cá, foi começado a profissionalização da Defesa Civil nos municípios e, consequentemente, vindo de cima para baixo, né, do Estado para os municípios, e fortalecendo também a Defesa Civil do Estado. Sim. Eu lembro que na época o nosso secretário da Defesa Civil, o Peri, era o Rodrigo, né? Isso, Rodrigo Moratelli. E o atual secretário da Defesa Civil do Estado hoje, o coronel Fabiano... Hoje é o Mário, né? Era o Fabiano e agora é o Mário Delbrandi. O Fabiano não está mais, mas saiu agora há pouco, né? No fim do ano. Faz pouco tempo. Então o Fabiano estava junto conosco naquele momento, e ele também ganhou, né, musculatura, estrutura para assumir a Defesa Civil do... Até lembro que o Rodrigo foi convidado para fazer uma especialização no Japão também. Eles foram, né? Por conta do que aconteceu aqui. Agora, realmente, nós temos algumas imagens aí, né? E, no YouTube, não conseguiu pautar ali, não conseguiu resgatar. Ah, tá. E até para mostrar, mas foi realmente o que a gente viu foi realmente
muita dificuldade de momento, mas também muita superação, muito trabalho, né, Peri? E a gente recebeu uma ajuda também do Brasil inteiro. Foi momentos, inclusive, que a gente até, para nós, emissoras de rádio, que ficamos às escuras também, né? Hoje nós conseguimos montar também uma estrutura também de gerador, de baterias, para que se um evento, que tomara que nunca mais se repita, apesar de nós termos aqui a informação também da própria Defesa Civil, que é o segundo maior corredor de tornados do mundo, né? Do mundo, o segundo maior corredor está aqui, Xanxerê está nessa rota, né? Nós possamos levar toda a informação que é importante hoje na questão de utilidade pública do veículo de comunicação. É importante isso que você fala, Ivan, por quê? Nós temos que entender que a memória do desastre, ela precisa estar sempre ativada, né? Como você fala, nós somos a segunda região, né? O segundo corredor de tempestades severas. O que é o corredor de tempestades severas? É a chuva, é o granizo, é o vendaval e principalmente é o tornado. E quando a gente fala disso, e aí é uma fala do Miri, né? Existe algumas formas de transformação da cultura, né? E uma das formas da preparação da cultura, né, e dessa transformação acontece por meio de um desastre que marca... Conscientização e, né, ou passando pelo fenômeno, é a dor, né? É a dor. Exatamente, que é um dos momentos... Na dor, né? E aí o outro momento é o momento exatamente da estruturação e da preparação. E quando a gente fala disso, a gente tem que entender que aí por meio do Estado de Santa Catarina existe um tripé, aonde que se trabalha e vai muito essa questão. Primeiro, a estruturação do Estado. Quando se fala dos radares meteorológicos, se fala dos satélites, se fala de toda a estrutura. Não adianta só ter estrutura material, equipamentos, não ter humano. Então você precisa ter toda uma estrutura. O primeiro passo é a criação dos centros regionais, a criação da estrutura da sede, aonde que você tem informações qualificadas, você tem detalhes dessas informações que devem ser identificados e chegam até a população. O segundo ponto desse tripé, ou a segunda perna desse tripé, é a estrutura municipal preparada, que aí o seminário vem para essa fala. Isso. E exatamente o contexto. Os desastres acontecem no município. As pessoas moram no município e elas sofrem com isso. E o terceiro e último ponto, que é muito importante, que é a preparação da comunidade, que esse é o grande desafio. Você tem uma estrutura que prepara, que emite o alerta, o município faz o plano de contingência, sabe como atuar, mas o que a população faz quando recebe um alerta de uma tempestade severa e como ela vai se portar disso. Então esse é o grande desafio e esse é um trabalho incessante que deve ser feito. E aí falando da questão da memória, por quê? Porque os desastres, eles acontecem e são recorrentes. A nossa região é uma região que acontece vários desastres. E aí eu vou dizer, uma região de extremos, né, Ivan? Nós temos o problema da chuva torrencial da semana passada de 20 minutos, 77 milímetros, e nós estamos mesmo nessa situação com uma condição de estiagem. Ou seja, o excesso de água e a falta de água convivem na nossa região. Uma coisa estranha de falar, né? Parece, né? Exatamente. E por quê? Porque a chuva torrencial não resolve o problema da estiagem. Ao mesmo tempo que alguns efeitos climáticos fazem com que ela se amplie. Então nós precisamos entender, e aí é o grande viés da população, ser resiliente, né? É entender que o desastre ele pode acontecer. E aí o que eu faço? Eu me preparo, eu mitigo, e caso ele aconteça, eu sei como responder, eu sei como minimizar. E principalmente, né, Miri, a gente sabe o que fazer naquela situação, que é uma situação extrema, né? Hoje, tecnicamente, a Defesa Civil do Estado, né, o próprio Corpo de Bombeiros também, que é um órgão que anda para passo, né, no atendimento de um evento, estão muito preparados, né? Não só a Defesa Civil, como a Defesa Civil conseguiu, de lá para cá, conscientizar melhor as pessoas também, no caso de um evento dessa magnitude. Então, hoje, nós na época, nós não tínhamos noção do que fazer, noção de onde iniciar. Entendeu? Porque nós não tinha passado por estas informações, por estas capacitações todas. E nós tivemos que improvisar. A gestão do desastre, né? Nós tivemos que improvisar a gestão do desastre. Tanto que, né, Peri, lembrando bem, nós tivemos logo em seguida que aconteceu o tornado, a notícia se espalhou pelo mundo todo e a ONU encaminhou, a Organização das Nações Unidas, encaminhou um executivo para cá. Esse cara ficou de abril a novembro, dezembro aqui em Xanxerê. Ninguém sabia que esse cara estava aqui. E já quase no final do ano, a cidade praticamente recuperada, ele chegou lá, se apresentou no gabinete
E aí que eu fui saber que tinha essa pessoa aqui em Xanxerê. Sim. E por conta disso, em 2018, a Universidade Federal de Havana, junto com a Universidade Federal do México e a ONU, realizaram um seminário em Havana, em Cuba, capital de Cuba, e nos convidaram. Eu, Peri, fomos em Havana participar desse seminário onde foi estudado, né, esse fenômeno, né? Só discutia-se o tornado lá com cientistas da América Latina toda. E nós fomos lá fazer uma explanação de qual foi a nossa ação, a nossa reação, como foi o nosso atendimento. Isso porque o executivo que estava aqui fazia um relatório semanal e mandava para lá, e eles, analisando o material, né, chamaram nós para fazer uma explanação na prática, né? Uma apresentação na prática. Porque existe a teoria e existe a prática. Os cientistas, eles estudam a teoria, né? Como nasce, aonde nasce, a velocidade que pega, qual é o estrago que vai fazer. Agora, a prática, agir, quais as primeiras reações, atendimento humanitário, fornecimento de cestas básicas, reconstrução da cidade. Então, assim, a gente conseguiu naquele momento, junto, a gente tem que reconhecer aqui também, Defesa Civil, né, que o Peri veio e já conseguiu também nos orientar de uma forma mais clara, mas temos que reconhecer também a participação do Coronel Parisotto, que na época comandava o Corpo de Bombeiro, e o Ademir Bacarolo, né, que era o comandante da Polícia Militar. Nós formamos um tripé junto com o Poder Público Municipal, e nós conseguimos reagir de uma forma ordenada, coordenada e principalmente organizada, né? E eu acho que isso foi fundamental para que a gente recuperasse a cidade em tempo recorde. Eu acho, Machado, que realmente esse resgate aí demonstra que Xanxerê na época, né? Sim. Mesmo não tendo todo o expertise, nem conhecer o sistema e ser surpreendido por isso, deu um passo muito importante, né, na reconstrução e no avanço. Você viu até como piloto para muita coisa, né? Perfeito. Voltando até um pouquinho atrás na tua colocação, Ivan, em relação, né, a gente gostaria de também dar notícias assim, olha, não vai mais acontecer, né? Sim. Infelizmente, os estudos, todos os levantamentos, né, eles não demonstram isso, né? Por isso que hoje vocês vão escutar muito sobre adaptação, mudança e emergência climática. Então, como bem o Peri falou, né, todos os municípios de Santa Catarina têm que entrar forte nas questões de adaptação, resiliência de cidade, principalmente na preparação dos seus municípios, das suas prefeituras e das pessoas, né? Então, a gestão aqui de Xanxerê, na luz da época, a gente encaminhou, né, ajuda como vários municípios catarinenses colocaram. O Peri, inclusive, fez algumas apresentações na época, né? E realmente a gestão, óbvio que ela, dentro de um desastre, por isso que ela tem essa nomenclatura de desastre, porque ela não é perfeita, ela não é simples de lidar, né, com... Xanxerê, acho que tem 20 mil habitantes, Não, tem 55 mil habitantes, né? Então, assim, ó, é uma proporção realmente, na época, né, 1000 e poucas casas, e então 300, 500 desabrigados. Então, assim, ó, você imagina, né, uma cidade com 55 mil habitantes sofrer tudo que sofreu, e o processo de recuperação que foi, e a gente rápido, pode dizer, né, que foi rápido, né, comparado a algumas outras cidades, né? E o próprio tipificação do evento, né, ele traz algumas dificuldades, né? Eu sempre digo assim, né, cara, eu prefiro trabalhar, a gente prefere trabalhar sempre com processos principalmente de inundação, do que tornado e deslizamento, né? Porque a água a gente tem uma expertise, né, o Estado tem uma expertise também já em trabalhar com a parte de inundação gradual, inundação brusca. Não estou falando que é mais fácil, eu estou falando que ela é mais previsível, né? Então a água sobe, baixa, limpa e retorno, né? Esse é um processo simplificado, né? Já um tornado ou um deslizamento, né, ele leva tudo daquele cidadão, né? Diferente de uma inundação. Por exemplo, a gente pega o exemplo que é Blumenau, né? E eu sempre digo, acho que Blumenau, o secretário Mário pegou 9 enchentes, então é um cara que tem uma expertise gigantesca nesse processo. Então, o que acontece com Blumenau? Blumenau, eles têm cotas, então eles trabalham, a água sobe, quando a água já vai reduzindo para não secar o barro, vai lavando, tal.
Mas a inundação, ela não leva o que um tornado leva. Ela leva tudo. Então, essas pessoas que o Peri tem bem na mente dele, né, que o prefeito Ademir tem bem na mente dele, e eu acho que todo o povo de Xanxerê tem na mente dele, talvez quem nunca viu isso, mas eu acho que indiretamente todo o povo de Xanxerê foi atingido. Esse processo, ele te leva tudo, cara. Na verdade, ele não te deixa nada. Inclusive levou, né, 4 vidas, enfim. Mas essas 500 pessoas ficaram desabrigadas, praticamente perderam, né, Peri? Perderam tudo que elas têm. E esse processo do tornado, o deslizamento, os movimentos de massa, eles são extremamente agressivos, né? Porque não é só um evento, sobe a água, desce a água, lava, tal, volta à normalidade, né? Então, é mais agressivo, né? É muito agressivo. Então, quem conhece, né, cidades que trabalham com inundação, por exemplo, se tu voltar daqui a 5 dias em Blumenau depois de uma enchente, 5, 10 dias, tu não consegue notar que teve uma enchente, cara. Tá pronto. Pelo nível de organização das pessoas, da cidade, óbvio, né, pela expertise, mas é o tipo de ação que tem uma receita já, né? Exatamente, que tem uma receita muito bem efetiva. Agora, deixo bem aqui, né, o tornado, os movimentos de massa, o que a gente viu no Rio Grande do Sul, né? Aquele nível também de inundação, nós estamos falando de inundação a nível de estado, mas o tornado realmente ele é de uma agressividade, se eu não me engano, na plataforma geral da ONU, eu acho que é o mais agressivo, né? É um dos mais mortais, né? Verdade, é um dos mais destrutivos. E leva o sonho de uma família, né? De pessoas que trabalharam praticamente a vida toda para construir em 30 segundos. Não tem mais. A gente tem muitos exemplos da época, por exemplo, que a casa ficou só o cachorrinho amarrado lá no palanque da casa, não ficou mais nada. E uns que até foram levados embora, né? Infelizmente. Aqueles que não estavam na corrente. E a gente tem morreu muito, então, né? E a gente tem um exemplo, né, Miri, nessa fala, o finado Vitorino Boff, né, onde foi atendido por uma casa modular. A identidade dele foi achada em Lindóia do Sul. A gente sabe aqui, em linha reta aqui, nós estamos falando de 50 quilômetros. E quando você fala... Perto de Joaçaba ali, foi achado fotos de família também, como é que é? Cidadezinha pequena ali perto de Joaçaba. Também foi achado fotos de família. Não, ali do lado... enfim. Quem vai a... Ouro, Capinzal... Mas enfim. Lado esquerdo de Joaçaba ali, como é que é? E é importante isso que se fala, porque além dos danos humanos, os danos materiais, você tem, né, exatamente essa estrutura de vida que é danificada, né? E quando o Miri fala aí, puxando, né, um pouquinho a questão da ONU, então o David, né, David Stevens, que é um conhecido nosso, né, o alemão galego, né, um senhor de quase 2 metros de altura, né, que não tem como não se chamar a atenção. O que acontece? Ele veio para Xanxerê exatamente para entender o processo de gestão do desastre. Ivan, por quê? Dentro da literatura, e aí o Miri fala, né, o Peri tem bastante dados que tem a questão técnica. As ações de resposta ao desastre, elas precisam ser técnicas, elas precisam ser definidas, né? E as tomadas de decisões precisam ser muito claras. A população precisa ter um norte, né, Miri? Ela precisa ter uma referência, ela precisa ter uma bússola dentro dessa questão do desastre. Então você definiu algumas regras muito claras, como o que se faz primeiro? Primeiro é resgate e salvamento, por isso do bombeiro e da polícia atuando de forma imediata, emergencial. Restabelecimento de serviços essenciais como luz, água, né? O hospital estava sem energia e tinha que atender as pessoas feridas. Depois disso, você começar a fazer o processo de reabilitação. E quando a gente teve isso através, né, na época de um SCO improvisado e depois criando uma estrutura de um sistema de comando de operações onde que o chefe do executivo, junto com as autoridades, né, de município, de estado, né, tomavam decisões, fazia-se uma reunião às 6 horas da manhã. Nós fazíamos uma reunião às 6 horas da manhã, organizava o dia. Às 19 horas fazia outra para entender o que aconteceu naquele dia e planejar o próximo dia. Então nós fazíamos 2 reuniões todo dia. E isso fez com que a gente organizasse a forma de recuperação. Olha. Nós dividimos as secretarias e cada uma atuava em uma atividade na reconstrução. E isso facilitou também, agilizou, né, a reconstrução da cidade. E só para incrementar as casas que infelizmente foram, né, com o tornado e que nós conseguimos devolver às pessoas, não foi apenas devolvida a casa, foi devolvida a casa desde um talher que o vento tinha levado e não tinha mais, foi devolvido tudo. Talheres, o sofá, a cama, a roupa, a televisão, tudo. As casas mobiliadas foram
né, pessoal, olha, eu por causa do tempo, né? Eu não vou conseguir contar aqui em 15, 20 minutos o que a gente demorou aí praticamente 30, 60 dias. Por isso que é uma série de entrevistas e a gente vai entrar em mais detalhes, e tanto o Miri quanto o Peri vão voltar aqui, Machado, para dar em sequência a esse assunto. Mas eu quero agradecer em especial a tua passagem aqui por hoje, pelo seminário, pelo trabalho que você vem fazendo aí. Muito obrigado pela visita aqui, tá bom? Prazer dar os parabéns, né, pela cidade, pela gestão ao Ademir, né, pela gestão do Furacão, ao Peri, né, muito contente de estar aqui com vocês. Conte com a gente lá, o secretário Mário está à disposição, né, falando para os prefeitos da região, ele vai estar aqui, tá? O Mário Debrandi vai estar aqui no seminário na quinta-feira, amanhã, né, os prefeitos que precisar de alguma coisa podem comparecer lá da região, ele vai atender todos, tá bom? Olha aí, vai ser um ele grande vai estar evento. aqui, ele vai estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Miri, muito obrigado. Tu vai voltar com a gente ainda numa nova oportunidade aqui nesse calendário nosso que nós temos preparado, mas por hora, muito obrigado pela tua visita aqui também. Obrigado, Ivan, obrigado pelo espaço, né? Obrigado à direção da Rádio Princesa também. E é claro, a gente tem muitas histórias para contar. Vamos contar né? muita coisa. E precisando, a gente vai grande. estar aqui sim. Muito obrigado. Peri, de maneira igual também, muito obrigado pela tua participação aqui, tá bom, querido? Obrigado, um prazer. E lembrando, Defesa Civil sempre somos Defesa, todos nós. Somos todos nós, né? É verdade. Amanhã a gente Xanxerê é palco realmente da Defesa Civil, num grande seminário aqui, envolvendo toda a região, com a presença aqui do secretário, com o próprio Machado já estendeu esse convite a todos. Nós estaremos abordando e acompanhando aqui todos os eventos. Peri, muito obrigado aí. Vocês vão estar na Câmara também, trazendo esse convite e debatendo esse assunto. A gente volta já, são 9h58, você na Princesa, no Bom Dia Cidade. Princesa!